Não tente se segurar, não se agarre em nada, apenas seja levado por esta digressão. Olá, meu caro ouvinte. Se você veio aqui depois de ouvir o nosso piloto, o episódio 0, muito, mas muito obrigado por dar essa oportunidade, por dar esse espaço dentro da sua mente, dos seus ouvidos, da sua alma, para ouvir as minhas palavras. Espero poder trazer para você um pouco de conhecimento, de alento, de entretenimento. Eu gostaria de abrir o podcast de verdade nesse primeiro episódio, na verdade, com uma sequência de episódios tratando sobre depressão. E será numa sequência de episódios porque eu não pretendo discutir academicamente ou discorrer de forma clínica sobre depressão. Pretendo sim, num primeiro momento, dar algumas nuances do que é depressão sob a visão médica. Depois, conversar com você, ouvinte, sobre como isso afeta a minha vida pessoal e como eu vivo com a depressão. E talvez, se eu tiver algum feedback de você, ouvinte, responder algumas perguntas, dar espaço para você também transmitir a sua voz. Para isso, basta acessar o link que estarei compartilhando tanto no post do episódio quanto no Twitter. Mande uma mensagem de voz, mande um texto. Diga para mim, você tem depressão? Você vive com depressão? E poderemos assim trocar experiências. Vamos para o episódio? O que é depressão? Hoje é tão em moda conversar com os amigos, conhecidos de redes sociais. Muitas pessoas, sou deprimido, tenho depressão. Depressão clínica mesmo, depressão diagnosticada como uma doença. É uma doença que afeta negativamente a forma como a pessoa se sente, como a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa é. É uma tristeza prolongada por mais de 2 semanas, ininterrupta, sem oscilação, constante, associado a uma perda de interesse nas atividades que eram prazerosas e cotidianas e a sensação que a vida não vale a pena. E prestem bem atenção nesse último tópico, nessa última característica, porque ela é primordial para a gente conversar mais à frente. Eu queria aproveitar e tomar o espaço para um parênteses aqui. Depressão não é fraqueza, depressão não é um estado emocional que o indivíduo entra e sai quando bem entende, não é algo que resolve-se com uma festa, uma saída, uma mensagem motivacional. Não é falta de religião. Depressão é uma doença, uma patologia orgânica e psíquica. Então, se você, caro ouvinte, durante esse episódio, perceber qualquer sinal de que você possa ter depressão, por favor, eu imploro a você, procure ajuda profissional, procure um psiquiatra, procure um clínico, converse com seus entes queridos e amigos que possam te dar apoio. Se você for uma pessoa religiosa, procure o sacerdote da sua religião. Se você tiver qualquer
dificuldade de acessar alguma dessas pessoas, ou se você se encontrar numa situação de total desespero, procure o CVV também. É uma ligação. Você liga no CVV e você vai encontrar profissionais especializados, tá? É só ligar 188 de qualquer telefone. 24 horas por dia você terá profissionais para te ajudar. Voltando a conversar sobre a depressão, é difícil conseguir especificar o momento em que eu me descobri depressivo. Mas já com esse pequeno começo eu consigo dizer para vocês que eu já não tenho mais alegria cotidiana em ouvir música, por exemplo. Algo que me trazia um prazer indescritível. Eu tenho listas e mais listas no meu Spotify e não ouço nenhuma. O meu Spotify hoje é simplesmente para ouvir os poucos podcasts que eu acompanho. E mesmo assim, há vezes que eu prefiro ficar em silêncio. Então, eu perdi a alegria que eu tinha com ouvir música. E isso é um dos sinais de que eu sou depressivo. E quais são as causas da depressão? O que pode ocasionar a depressão? Como eu já disse, não é uma fraqueza, não é uma frescura. É uma doença multifatorial. Ela envolve genética, envolve ambiente, envolve situação, envolve a vida do indivíduo como um todo. Ela depende de uma alteração na estrutura física e química do cérebro. Pode ter uma relação com uma história familiar de parentes que já tiveram quadros depressivos ou de qualquer outra transtorno psiquiátrico. Uma história pessoal de qualquer outro transtorno psiquiátrico, como ansiedade, estresse pós-traumático. E aqui é muito importante a gente lembrar, não é o ficar triste, não é o entrar em melancolia, é ter realmente um distúrbio. E como é que a gente define isso? É algo que interrompe a sua qualidade de vida e a sua funcionalidade. Vamos pegar um exemplo fácil de entender. O jovem emo é um jovem melancólico, é um jovem que se veste de preto, mas ele gosta das músicas que ele ouve, ele faz encontros com os outros amigos emos, ele mantém relacionamentos. Então, o emo não é uma pessoa depressiva. Emo é uma estrutura social, é uma classificação, é um posicionamento social e étnico de uma determinada juventude. Mas o emo pode se tornar depressivo, como qualquer outro. Então, o depressivo, ele perde a funcionalidade cotidiana. Outras causas também, eventos traumáticos e estressantes. Eu tenho na minha história poucos eventos traumáticos, mas cada evento traumático tem um peso. E existe um em particular que me levou à depressão mais profunda do que eu me encontro. Em situações futuras eu comentarei isso a vocês. Uma alteração hormonal pode levar à depressão e algumas medicações também. Vocês precisam tomar cuidado com o que vocês usam. Eu coloquei aqui a palavra medicações, mas qualquer droga pode estar relacionada. Álcool está relacionado à depressão, tabagismo, maconha, cocaína. Eu não faço apologia ao uso, muito menos combato o uso. Mas eu deixo muito explícito e aqui eu vou colocar um disclaimer para vocês. Vocês são senhores de suas vidas. O que vocês quiserem fazer é total liberdade de vocês, mas vocês vão arcar com as consequências de suas escolhas. Vocês querem fazer uso recreacional? Vocês não têm o meu aval e não têm a minha rejeição. Mas vocês têm que saber que podem sofrer penalidades físicas por conta disso.
Eu não sei se vocês ouviram, mas o telefone tocou porque nesse momento eu estou no meu consultório, no pronto-socorro onde eu dou plantão de final de semana e tocou o telefone. Peço desculpas a vocês. Como eu já disse no episódio piloto, é bem informal, muitas vezes estarei no meu serviço ou dirigindo a caminho do serviço. Esse tipo de interrupção irá acontecer. Voltando a vocês, eu gostaria de dizer mais uma coisa sobre as causas. Há algumas doenças que simulam sintomas depressivos e vocês têm que tomar cuidado com isso. Doenças orgânicas que fazem sintomas que lembram da depressão, como por exemplo hipotireoidismo, alguns tumores cerebrais, algumas alterações hormonais decorrentes de lesão de órgãos. Então, vocês não podem se deixar levar que tudo é depressão. Uma investigação detalhada é importante para excluir causas que muitas vezes com um único medicamento por dia resolveriam uma suposta depressão. E quais seriam os sintomas da depressão? Antes de mais nada, vocês têm que lembrar que depressão não tem uma tabela, não tem uma escala e não tem um aparelho ou um exame que delimite qual é o grau de depressão. Ainda não temos uma máquina que defina a depressão do paciente está grau 1, grau 2, grau 7. Provavelmente algum ouvinte mais engraçado pode até comentar que mas tinha aqueles anéis da emoção. Aquilo era uma brincadeira muito divertida nos anos 80 e 90, mas aquilo não é real. Aquilo era só um jogo, era só uma crendice. Então o diagnóstico depende da avaliação minuciosa dos sintomas que o paciente sente. Depressão varia entre leve, moderada e grave. E isso o psiquiatra é bem treinado para delimitar. Quais são esses sintomas que ele vai procurar? Uma tristeza, um humor deprimido, ou um choro fácil, ou uma sensação de vazio, ou uma sensação de solidão. Como eu já disse, a perda de interesse ou prazer nas atividades que antes gostava. Ou mesmo a perda de capacidade em realizar as atividades do dia a dia. Uma irritabilidade ou frustração ou acessos de fúria por causas pequenas e sem importância. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e a minha esposa tomando conta do nosso filho não tinha conseguido deixar preparado o jantar. Até aí tudo bem, mas aí eu perguntei para ela por que ela não mandou uma mensagem falando para eu passar em algum lugar. E o fato dela falar não tive tempo de ligar. E eu lembro que eu fui ao toalete fazer minha higiene depois de voltar do serviço, totalmente transtornado. Eu me contive para não agredi-la verbalmente. Eu sou totalmente contra a violência física e violência verbal. Ela não merece isso. Eu que estava errado, num estado de fúria incompreensível, decorrente da minha depressão. E eu lembro de ficar extremamente transtornado. Dias depois que eu fui pedir desculpa, porque eu realmente estava muito errado. Então você vê, uma coisa mínima, que se eu cheguei do serviço, tem uma padaria do lado da minha casa, eu posso ir a pé, não preciso nem tirar o carro. E eu me senti transtornado, totalmente sem controle. Gente, novamente fui interrompido aqui. Isso vai acontecer no decorrer da gravação, toda vez que eu gravar aqui dentro do meu consultório. Voltando. Eu não tinha razão nenhuma de ficar com raiva. Eu não tinha razão nenhuma de estourar, de sentir fúria. Então prestem atenção como vocês estão reagindo a pequenas coisas que os contrariam. Outros sintomas: mudança no apetite,
tanto para mais quanto para menos. Aqui não tem definidor. O que vai mostrar se o paciente tende a anorexia ou a hiperalimentação é o perfil familiar, genético e o perfil mental do próprio paciente. Pacientes com tendência a comer demais durante crises de ansiedade, durante estresse, vão tender à hiperalimentação na depressão. Pacientes que têm a tendência à anorexia ou à bulimia vão ficar sem se alimentar. Distúrbios no sono também funciona da mesma forma. O paciente pode tanto ter insônia quanto hipersonia. E aí o que vai delimitar? Qual que é, novamente, o perfil genético e o perfil comportamental do paciente. Ele fica horas e horas no computador jogando, gravando, e hoje em dia, com a inclusão digital e as redes sociais e os streamings, é muito fácil a pessoa se perder no computador. Queria mandar um abraço aqui nesse momento ao meu amigo e inspirador, Rudi Caro. Cuidado aí com esse teu sono, hein, viu? O paciente pode apresentar também uma fadiga extrema, um aumento despropositado em atividades ou movimentos e fala lentificados, sentimento de inutilidade e culpa, aquele seu amigo que constantemente está pedindo desculpas, que acha que tudo está dando errado por culpa dele, mesmo quando ele não tem ação direta, um déficit de concentração ou de tomada de decisão. Não é ficar indeciso, não é ficar dispersando porque você está ouvindo funk no meio da sala de aula, junto com seus amigos, ou porque você fica olhando para aquela morena que está sentada do seu lado, ou porque você fica viajando nos pensamentos e fazendo o que os americanos chamam de daydreaming, que é sonhar acordado. É você tentar ler e não sair do mesmo parágrafo, e não consegue absorver o que está lendo, não consegue se concentrar. E o sintoma mais grave de todos: pensamentos de morte ou suicídio. E aqui o suicídio tem que dividir entre ideação suicida, que é você planejar, fantasiar, ter sonhos sobre suicidar como se fosse a solução da sua vida, e a tentativa franca, tá? Por que eu estou frisando isso? Esse é o sintoma mais perigoso, pode levar realmente à morte o paciente, porque ele sente que a vida não tem mais sentido, e para ele transicionar de uma ideação, que é a fase de planejamento ou de sonho, para uma tentativa, muitas vezes pode ser um transtorno menor, ou um pequeno contratempo no dia pode levá-lo a isso. Assim como o paciente pode passar anos e anos somente na ideação. E aqui eu gostaria de fazer um pedido muito grande novamente de novo para vocês. Se você está ouvindo e você pensa que a morte é a solução, se você já tentou ou planeja tentar se matar, por favor, busque ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Há um mundo de pessoas ao seu redor que vão te entender e te ajudar. Talvez seu pai, sua mãe, seus colegas, seus amigos, seu marido, sua esposa possam não te entender, mas com certeza sempre há alguém que vai estar disposto a te ajudar e te ouvir. Gente, eu não tenho como frisar isso. Tristeza não é depressão. Tristeza e depressão são coisas diferentes. Tristeza, ela vem em ondas. Às vezes você entra num ciclo de tristeza, mas ainda se consegue encontrar conforto, alegria, satisfação em algo. É uma pessoa que perdeu o emprego, está triste, enche a cara,
e no dia seguinte levanta, consegue ainda dar risada dos vídeos de gatinho, consegue ainda andar na rua e paquerar, levanta, vai tentar de novo. O deprimido, ele não tem essa oscilação, ele está sempre com o humor mais para baixo, ele sempre está mais triste. E a pessoa que tem só tristeza, ela tem a autoestima preservada. Por mais que ela esteja se sentindo arrasada, ela ainda se valoriza. Enquanto que o deprimido, ele não tem um senso de autoestima muito bom. Seguindo agora no ponto final dessa primeira parte, eu queria discorrer para vocês quais são os tipos de depressão que existem. Depressão não é simplesmente uma doença. Ela é uma grande síndrome que englobam vários diagnósticos, tá? Tem a depressão maior, sine qua non, que é a mais comum, que é o paciente que tem esses sintomas já descritos. Existe a distimia, e esse é uma das variantes que eu particularmente considero a mais problemática, porque o distímico, e eu sou um distímico, tem um humor rebaixado cronicamente, normalmente se fala de 1 ano ou mais, mas ele não para de fazer as suas atividades do dia cotidianas. Ele continua trabalhando, ele continua produzindo, ele continua, às vezes até treinando, só que cada vez mais o rendimento dele vai caindo e o sistema de recompensa na mente dele vai sumindo. É um paciente que, se tivesse que dizer numa palavra, eu diria que eu me sinto como se eu estivesse no piloto automático. É como se eu levantasse de manhã, não tivesse ainda acordado e já tivesse de banho tomado, dentes escovados, café tomado, vestido, e aí eu desperto de verdade dentro do carro no meio do caminho para o serviço. Faço o serviço sem prestar muita atenção no que eu estou fazendo, volto para casa, tomo o meu banho, visto o meu pijama, mexo no celular, leio alguma coisa e vou dormir. Então é complicado, porque enquanto que quem tem depressão maior, a gente recebe vários sinais de quando o paciente entrou na ideação suicida, muitas vezes o distímico ele não entra nessa fase. Ele já parte do estado basal para a tentativa, e muitas vezes com sucesso. Existe algo que nunca ouvi falar aqui no Brasil, a desordem afetiva sazonal. Alguns indivíduos são muito dependentes da luz solar. O sol, a luz solar, quando bate na nossa retina e na nossa pele, estimula a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que atua nos centros de contentamento, satisfação, de felicidade. E algumas pessoas têm pouca sensibilidade à luz solar. O que isso quer dizer? Que em períodos do ano, momentos do ano, em que a luz solar é mais baixa, como o inverno, essa pessoa acaba se tornando depressiva, porque o sol emite menos luz por conta de fatores astronômicos. Por isso que é chamada de sazonal, ocorre nos meses com menor luz. Mas essa é uma vertente que para o Brasil não funciona muito. Funciona mais em países mais próximos dos polos, em países com meses de inverno com pouca luz ou com dias mais curtos. Existe a depressão atípica. Ela se manifesta basicamente como uma sensação de peso nos braços e nas pernas, irritabilidade, problemas de relacionamento, superalimentação e hipersonia. Aquela pessoa que sempre está andando parece como se fosse um meio neandertal, com os braços caídos, se arrastando, tudo ela está brava, sempre está mastigando, sempre está cochilando. Existe também o distúrbio bipolar, e isso é outra coisa que as redes sociais estão
estão destruindo também. Todo jovem agora acha cult, acha legal, acha maneiro. Ai, eu sou tão bipolar. Ai, isso é tão eu, mudar de humor. Gente, entenda. A alternância entre mania e depressão do distúrbio bipolar patológico, ela não é ciclando no decorrer do dia ou da semana. O paciente passa semanas e meses num ciclo de depressão, sem força, sem ânimo, sem interesse, e de repente algo dentro dele, não é um estímulo externo, algo dentro dele muda e ele entra na fase maníaca. Ele fica hiperativo, falante, gasta muito, assume vários projetos, conclui poucos. E isso sempre é de semanas a meses a duração de cada fase. Tem a depressão psicótica também. É uma depressão tão grave, tão absurda, porque ela causa alucinação, ilusão, catatonia. Tá? Também é uma vertente que eu nunca vi nos meus tempos de atendimento. Existe a depressão específica da mulher, a depressão pós-parto. Ela surge logo após o parto, por mudanças hormonais, pelo estresse do próprio parto, e afeta não só a mulher, mas afeta também a criança. Por quê? Porque a mãe sente um desconforto perto do bebê, ela tem dificuldade em aceitar o filho, ou ela até aceita o filho, mas tem um medo desmedido de machucar a criança em qualquer atitude que ela tomar. E essa tem que ser muito bem olhada, porque não é só o paciente deprimido que vai ser afetado, é também uma criança, um ser incapaz, porque acabou de nascer. Existe, novamente, para a mulher, a desordem disfórica pré-menstrual. E não vamos chamar de TPM, porque não é tensão pré-menstrual. É uma depressão grave que acontece na segunda metade do ciclo menstrual e ela afeta a habilidade de funcionar normalmente da mulher. Ela traz todos aqueles sintomas de depressão na segunda metade do ciclo menstrual. E entendam, tensão pré-menstrual, a mulher fica irritadiça, com cólica, mas ela ainda trabalha, ela ainda vai para a academia, ela ainda se conversa, se alimenta, se relaciona. Aqui, a mulher ela fica completamente isolada da vida cotidiana. E o último é uma depressão que é chamada depressão situacional, que acaba caindo como depressão maior também, que a diferença aqui é que existe um evento que desencadeia a depressão, é um evento modificante da vida. Que evento? Pode ser qualquer um, vai depender da sensibilidade da pessoa, vai depender do quanto ela é resistente ao cotidiano ou não. Por exemplo, a pessoa pode enfrentar crise financeira, enfrentar término de relacionamento, mas aquilo vai acumulando no subconsciente dela. O consciente está suportando e de repente um dia quebra o celular ou estraga a maquiagem favorita ou acaba a cerveja que gostava, para de fazer, ou perde algum documento que nem era tão importante e a pessoa desaba na depressão. Podem ser eventos pequenos, podem ser eventos grandes. É como eu estava falando mais cedo sobre tristeza não ser depressão. Às vezes a pessoa perde um ente querido e isso desencadeia a depressão. Às vezes ela só fica triste, mas aquilo não quer dizer que não está sendo acumulado dentro dela. Caros amigos, para um primeiro episódio e uma primeira parte, eu acho que já falei bastante com vocês, trouxe uma parte mais acadêmica, mais clínica sobre o que é a depressão. Existem minúcias que não convém falar aqui. O que eu quero é dar uma base, porque a partir dos próximos episódios vamos conversar sobre como viver com a depressão,
como eu vivo com a depressão e ouvir como vocês têm vivido. Não se esqueçam, no post no Twitter eu estou deixando o link para vocês deixarem um comentário em áudio ou em texto. Gostaria muito de ter o feedback de vocês, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês e espero poder continuar essa jornada junto a todos os ouvintes. Um grande abraço, amigos, e fiquem em paz.